Com o avanço na inteligência artificial, às vezes nos perguntamos se os nossos empregos estão ameaçados. Hoje nós exploraremos as 11 áreas da indústria que podem ser impactadas inicialmente pela inteligência artificial. Prepare-se enquanto examinamos as ocupações que podem estar à beira da extinção. Na 11ª posição, encontramos os designers gráficos. Os avanços velozes na IA deram origem a ferramentas de design poderosas, como Midjourney e Stable Diffusion. Essas inovações em software conseguem gerar designs de alta qualidade em questão de segundos. Equipados com algoritmos sofisticados, esses aplicativos analisam tendências, estilos e até preferências do usuário para criar gráficos visualmente impressionantes e únicos. Contudo, para os designers gráficos humanos, isso levanta a questão de sua total relevância. À medida que a IA se adapta à compreensão da estética e à interpretação de resumos criativos, a necessidade de intervenção humana no processo de design está diminuindo. Os designers podem encontrar-se competindo com máquinas capazes de produzir designs atraentes em velocidades impressionantes, praticamente eliminando os erros, necessitando apenas de revisões mínimas. Isso levanta a pergunta crucial: a criatividade humana conseguirá resistir ao avanço impiedoso das ferramentas de design baseadas em IA? O tempo dirá. Na 10ª posição, temos os tradutores e intérpretes. Soluções como o ChatGPT e outros softwares avançados de processamento de linguagem estão transformando a indústria da tradução, oferecendo traduções altamente precisas em tempo real. Aproveitando o avanço das ferramentas de tradução, a tecnologia incorpora o poder do aprendizado da máquina e das redes neurais. Isso possibilita que essas ferramentas compreendam idiomas no contexto e nuances culturais, anteriormente reservados apenas aos tradutores humanos. Essa evolução proporciona uma comunicação fluida entre diferentes línguas, superando barreiras linguísticas de maneira inédita. À medida que essas tecnologias continuam aprimorando-se, os tradutores humanos e intérpretes podem perceber uma redução na relevância de suas habilidades. Embora a expertise humana ainda seja essencial em traduções altamente especializadas ou sensíveis, a demanda por serviços de tradução geral tende a diminuir. Como os tradutores vão se adaptar para permanecer pertinentes num mundo onde a IA pode comunicar sem esforço em qualquer idioma? O futuro dessa indústria está em jogo e estamos testemunhando o desenrolar desta revolução linguística. Na 9ª posição, encontramos empregos nas fábricas e na linha de montagem. Em uma era em que a precisão, velocidade e eficiência são cruciais, os robôs impulsionados por IA estão assumindo protagonismo na produção. Essas máquinas inteligentes estão equipadas com sensores avançados, visão computacional e recursos de aprendizado de máquina, permitindo-lhes executar tarefas complexas com pouca intervenção humana. Seja em fábricas automotivas ou unidades de produção de eletrônicos, os robôs movidos por IA ocupam um papel central, redefinindo os padrões na área de trabalhos manuais. Os robôs impulsionados por inteligência artificial estão substituindo rapidamente os trabalhos humanos. Essas máquinas têm a capacidade de operar incessantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sentir fadiga, garantindo resultados consistentes e reduzindo a probabilidade de erros. Além disso, a implementação da inteligência artificial, da manutenção preditiva e da gestão de inventário está simplificando os processos de produção de maneira sem precedentes. Enquanto essa revolução da automação promete aumentar a produtividade e reduzir custos, não se pode ignorar o custo humano associado. Milhões de trabalhadores no setor industrial podem ser deslocados, enfrentando um futuro incerto à medida que suas habilidades se tornam obsoletas. O desafio está em encontrar novas oportunidades para esses trabalhadores num mundo cada vez mais automatizado e garantir que possuam as competências necessárias para se adaptarem e prosperarem. Na 8ª posição, temos os gerenciadores de entrada e processamento de dados. Num cenário em que os dados são considerados os novos recursos cruciais, a transformação para algoritmos avançados de inteligência artificial está em pleno curso. Esses algoritmos
algoritmos são essenciais para processar, analisar e extrair percepções valiosas de grandes volumes de informações em velocidades sem precedentes. O aprendizado de máquina e a tecnologia de OCR tornaram possíveis digitalizar textos, sejam manuscritos ou impressos, automatizando tarefas que antes demandavam esforço humano. As ferramentas de análise de dados, alimentadas por IA, podem examinar conjuntos massivos de informações, identificando padrões e tendências de maneira mais eficiente do que os analistas humanos. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, empregos nesse campo podem se tornar redundantes, exigindo que profissionais se adaptem e adotem o poder da IA para permanecerem competitivos no mercado de trabalho em constante transformação. Na sétima posição, a contabilidade básica e a escrituração contábil estão sendo substituídas por tarefas contábeis mais avançadas, como reconciliação de contas, geração de relatórios financeiros e rastreamento de despesas, que estão se tornando cada vez mais automatizadas com o auxílio da inteligência artificial. À medida que algoritmos de aprendizado de máquina emergem em software, eles têm a capacidade de analisar vastas quantidades de dados financeiros. Esses algoritmos podem identificar discrepância e até mesmo prever tendências futuras com precisão impressionante. Isso não apenas agiliza a gestão financeira das empresas, mas também reduz significativamente o risco de erro humano em cálculos complexos. Como resultado, o papel dos contadores tradicionais está passando por uma rápida transformação. Embora seus conhecimentos continuem sendo valiosos, agora é imperativo que eles adotem ferramentas impulsionadas pela inteligência artificial para manterem-se relevantes em suas profissões. Essa adaptação pode envolver a aquisição de novas habilidades, como análise de dados ou tecnologia financeira, para completar seu conhecimento existente. Na sexta posição, temos o atendimento ao cliente e o suporte representado pelos call centers. Enquanto as empresas buscam oferecer experiências eficientes e personalizadas aos clientes, estão recorrendo a chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de inteligência artificial. Esses sistemas têm a capacidade de compreender a linguagem natural, analisar dados dos clientes e fornecer soluções instantâneas para problemas comuns. Essa abordagem, impulsionada pela IA, não apenas eleva o padrão de qualidade do serviço ao cliente, mas também contribui para a redução dos custos operacionais, resolvendo rapidamente e com precisão as consultas dos clientes. No entanto, surgem preocupações sobre o destino das pessoas da área de atendimento ao cliente à medida que a inteligência artificial se torna mais proficiente em lidar com consultas complexas e até mesmo em demonstrar empatia com as emoções do cliente. Isso pode resultar em uma redução na demanda por agentes humanos de atendimento ao cliente, levando muitos representantes de suporte a buscar novos caminhos de carreira ou maneiras de adaptar suas habilidades em um mundo impulsionado pela IA. Na quinta posição, encontramos os revisores e editores de texto, com algoritmos de processamento de linguagem e ferramentas avançadas movidas por IA. Agora é possível detectar erros gramaticais e de sintaxe, sugerir melhorias no estilo e aprimorar a legibilidade geral de um texto em tempo real. Esses aplicativos de software de ponta vão além dos simples corretores ortográficos, sendo capazes de analisar estruturas de frases complexas, compreender o contexto e se adaptar a vários estilos de escrita. Isso significa que a IA pode efetivamente realizar muitas das tarefas tradicionalmente atribuídas a redatores e editores de textos humanos. O futuro da revisão de textos e da edição de cópias está em jogo à medida que a IA continua a se expandir nesse território. Embora seja improvável que a IA substitua completamente a experiência humana, especialmente na escrita altamente especializada ou criativa, os serviços tradicionais de revisão e edição podem enfrentar desafios. A solução para os profissionais nessa área é adotar ferramentas impulsionadas por IA e usá-las para aprimorar suas próprias habilidades de edição, aproveitando a precisão proporcionada pela IA. É através das nuances e criatividade dos editores humanos que a indústria pode progredir para atender às exigências de um ambiente digital em constante mutação. No quarto lugar, os analistas de pesquisa de mercado estão enfrentando uma mudança transformadora em seu setor
consumidor devido ao poder da inteligência artificial. As ferramentas de análise de dados impulsionadas pela IA agora têm a capacidade de coletar e processar grandes volumes de informações provenientes de diversas fontes, incluindo avaliações de clientes nas redes sociais e comportamento online. Essas ferramentas conseguem identificar rapidamente padrões, tendências e preferências do consumidor, oferecendo às empresas informações valiosas para orientar suas estratégias de marketing. À medida que a IA aprimora sua capacidade de interpretar dados complexos, a necessidade por analistas de pesquisa de mercado tradicionais pode diminuir. Para permanecerem relevantes, esses analistas precisam adaptar suas habilidades para aproveitar todo o potencial da análise de dados orientada por IA e manter uma vantagem competitiva num mundo cada vez mais orientado por dados. Na terceira posição, encontramos assistente jurídico. Enfrentando os desafios impostos pela ascensão da inteligência artificial no campo jurídico, agora temos algoritmos avançados de IA capazes de realizar tarefas como revisar contratos, pesquisar jurisprudência e até mesmo antecipar resultados de casos. Essas ferramentas baseadas em IA proporcionam economia significativa de tempo e custo, simplificando o processo jurídico e potencialmente substituindo funções tradicionais de suporte jurídico. Para se adaptar a essa nova realidade, a assistência jurídica deve abraçar a tecnologia de IA e concentrar-se no desenvolvimento de habilidades especializadas que complementem as ferramentas orientadas por IA. Isso pode envolver o aprimoramento de conhecimentos em áreas jurídicas específicas ou o cultivo de habilidades interpessoais, como negociação e relações com clientes, que permanecem exclusivamente humanas. Em segundo lugar, temos os planejadores financeiros. No setor financeiro, consultores robô de alta potência oferecem consultoria de investimento personalizadas, enquanto algoritmos inteligentes são capazes de analisar regulamentações fiscais e preparar declarações fiscais com notável precisão. À medida que a IA continua a transformar o setor de serviços financeiros, os planejadores financeiros humanos e os preparadores fiscais precisam encontrar maneiras de se destacar. Isso pode envolver a oferta de serviços especializados, a construção de relacionamentos sólidos com os clientes ou a adoção de uma abordagem híbrida que una a eficiência da IA com a expertise humana. Em todas as três situações, o desafio está em encontrar o equilíbrio entre aproveitar as capacidades da inteligência artificial e manter os elementos humanos que os clientes valorizam nos serviços profissionais. As indústrias devem evoluir e se adaptar à ascensão da IA ou correr o risco de se tornarem obsoletas em um mundo em rápida mudança. Na primeira posição, temos o desenvolvedor de software júnior, enfrentando uma situação delicada à medida que a tecnologia de IA avança. Com o surgimento de ferramentas impulsionadas por IA, como o ChatGPT e outras soluções de software que operam em texto em vez de código puro, o cenário de desenvolvimento de software está se transformando rapidamente. Essas inovações permitem que as ferramentas compreendam a linguagem natural, gerem trechos de código e até surgiram melhorias nas bases de código existente. À medida que os algoritmos de IA continuam a se desenvolver, tornam-se cada vez mais capazes de lidar com tarefas complexas de codificação que antes eram exclusivas de desenvolvedores humanos. Nesse cenário, em constante evolução, os desenvolvedores de software júnior enfrentam desafios significativos. Eles estão confrontando o desafio de manter sua relevância em um setor onde as ferramentas orientadas por inteligência artificial têm o potencial de superar suas habilidades. Para prosperar nesse ambiente dinâmico, é crucial adquirir experiências em áreas como dominar linguagens de programação especializadas, compreender algoritmos avançados de IA e trabalhar em projetos complexos de grande escala. Ao explorarmos os setores que a IA pode impactar primeiramente, é fundamental lembrar que seu surgimento não substitui a engenhosidade e criatividade humana. Pelo contrário, representa uma oportunidade de adaptação, crescimento e prosperidade em conjunto com esses avanços tecnológicos notáveis.
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fica claro que nós temos mais é que abraçar essas mudanças que a IA nos traz. Temos que investir em aprendizado de novas habilidades e sempre encontrando maneira de aproveitar o potencial da IA, porque isso pode elevar a nossa carreira. E se você assistiu o vídeo inteiro, nós agradecemos muito o seu apoio. Por favor, compartilhe a sua opinião nos comentários. E se apreciou esse conteúdo, não esqueça de se inscrever, porque nós teremos mais vídeos assim. Muito obrigado por assistir.